Boa noite. O jornalismo do SBT fala neste momento ao vivo do bairro do Paraíso, na zona sul da cidade de São Paulo, para entrevistar o candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Boa noite, candidato. Boa noite, Nascimento. O senador eleito Cid Gomes falou há poucos dias aquilo que ele considera um erro estratégico, abordou o erro estratégico na sua campanha. Segundo palavras dele, o PT, em vez de reconhecer as besteiras que cometeu, ele deixou de reconhecer e achou que era dono do Brasil. Ele está certo ou errado? Ali foi no calor de uma discussão, um bate-boca, mas o Cid mandou um vídeo para nós, gravando uma mensagem forte a favor da minha candidatura. E você sabe que é uma liderança importante do Ceará, estado que eu pude ajudar na condição de ministro da Educação, espalhando universidades e escolas técnicas no tempo que ele era governador. Mas o senhor acredita na primeira ou na segunda versão do vídeo dele? Veja bem, no calor da discussão você faz às vezes um comentário e eu acho correto que a gente reconheça erros. Não vejo nenhum problema nisso. Que erro, por exemplo? Por exemplo, eu já disse numa entrevista recente que os controles que nós criamos para controlar os ministérios deveriam ter sido usados também nas estatais. Você veja que eu fui ministro da Educação por 7 anos, eu gerenciei 100 bilhões de reais por ano. E você não ouviu uma menção a qualquer desvio de recurso público. Por quê? Não apenas pela minha conduta, mas porque eu tinha um controle interno eficaz, que eu pretendo adotar em todas as estatais. Candidato, por que a imagem do ex-presidente Lula repentinamente desapareceu da sua campanha e o PT trocou a cor da sua história, o vermelho, pelo verde e amarelo, como nunca fizeram antes? Não, nas 4 vezes que nós fomos para o segundo turno, a gente muda um pouco. Por quê? Porque o segundo turno é ampliação. Eu tenho um adversário que representa, na minha opinião, forças que me causam medo. Quero te dizer que a violência que ele verbaliza me causa medo, a mim, nos meus filhos, na minha família. E eu quero reunir as pessoas que representam a esperança. Eu acho que nós tínhamos um bom projeto, os erros precisam ser corrigidos, mas eu não jogaria a criança com a água do banho. Preservar um projeto que beneficiou tantas pessoas no Brasil, tirando da pobreza 36 milhões e melhorando a vida de outros 40 milhões que passaram a figurar na classe média brasileira. Quando o senhor fala em reconhecer erros, as denúncias apresentadas na Operação Lava Jato fazem parte disso ou não? Sim, desde que a pessoa tenha sido condenada em última instância, porque todo brasileiro tem o direito de recorrer de uma decisão que considere injusta. Então, até o final do processo, todo mundo tem o direito de se defender, mas ao final do processo, aqueles que foram condenados vão ter que pagar pelos erros cometidos. Nesses últimos dias, o senhor foi em busca de apoios relevantes agora na eleição para o segundo turno. Eu queria saber se o senhor tem nomes a apresentar, se o senhor teve êxito nesses seus contatos. Olha, eu tenho feito sondagens de pessoas que eu respeito. A imprensa noticiou que eu visitei o Joaquim Barbosa na sua casa em Brasília, porque eu acho que ele é uma figura que, pelos 40 anos de serviço prestado, tem o que contribuir. Não fui convidá-lo para ministério como foi noticiado, fui ouvi-lo para melhorar o plano de governo. O Mário Sérgio Cortella, que é um educador muito conhecido no Brasil, sempre foi um interlocutor permanente meu. E eu quero ouvi-lo sobre um nome para a educação. Agora, do ex-presidente Fernando Henrique, o senhor esperava mais, não é? O presidente Fernando Henrique está numa saia justa, né, porque alguns dos candidatos ao governo do Estado não me apoiam. Ele é meu, não diria amigo, mas é uma pessoa com quem eu mantenho uma relação antiga e muito cordial e respeitosa. E é recíproco. Então, todos aqueles de boa fé que lutaram pela redemocratização do país, que lutaram contra a ditadura e, sobretudo, contra a tortura, né, nós estamos tentando reunir. Muitos ministros do Fernando Henrique estão me apoiando. Hoje eu recebi Zé Carlos Dias, por exemplo, um nome consagrado na Advocacia Nacional, assinou um manifesto de apoio à minha candidatura contra a ameaça que representa o meu adversário. O senhor foi ministro da Educação. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi o seu trabalho mais relevante no Ministério que, nessa altura, o recomenda para ser o presidente da República? Olha, o mais vistoso, né, foi os programas que eu criei para permitir que jovens
de baixa renda entrassem na universidade. Eu criei, por exemplo, o ProUni, que é muito conhecido, mais de 2 milhões de beneficiários. Eu criei o FIES sem fiador, porque antigamente o FIES era só para quem tinha fiador e o pobre não tinha acesso ao financiamento. Eu levei universidades federais para 126 cidades brasileiras. Todas as cidades polo do Brasil receberam uma extensão universitária e criei 214 escolas técnicas em cidades médias para estimular o ensino médio e o ensino profissionalizante. Queria falar agora da insegurança pública, que hoje é um fato muito grave no Brasil inteiro. O senhor acha que o novo governo deve tomar medidas imediatas, fortes, duras contra o crime, ou seja, endurecer com os criminosos, né? Ou esperar que eles se arrependam do que fizeram? A nossa proposta é muito inovadora, porque hoje a atribuição da segurança pública é dos governos estaduais. O que o meu programa prevê, Nascimento? Que parte dos crimes relativos a organizações criminosas seja de responsabilidade da Polícia Federal. Eu vou contratar um contingente novo de policiais federais que, com equipamento e inteligência, vão poder combater o crime organizado no Brasil. Isso está dando muito trabalho para as polícias locais. E as polícias locais não estão fazendo o seu trabalho da melhor maneira. Mas jogar duro contra o crime ou deixar como está? Olha, na verdade, nós não estamos jogando duro contra o crime. Você sabe que só 8% dos homicídios leva alguém para a cadeia. 8%, ou seja, 92 em 100 criminosos estão soltos. Então não tem nada, ninguém está jogando duro contra o crime. Se a Polícia Federal entrar combatendo o crime organizado, as polícias militar e civil de cada estado vão poder atuar contra homicídios, estupros e roubos, que é o que aflige a população. O senhor sabe que a economia brasileira está paralisada, ninguém faz nada, não investe esperando o resultado da eleição. O seu partido, no último governo, tentou enfrentar uma situação assim, concedendo crédito, incentivos, isenções para empresas, convencendo as pessoas a gastar dinheiro. O senhor vai usar essa fórmula também? Veja bem, tem 2 períodos. O período que eu vivi no governo federal foi o período em que nós criamos 20 milhões de empregos em 12 anos. Eu acho que nos últimos 2 anos do governo Dilma houve um erro grave. Nós desoneramos as empresas de pagar imposto, imaginando que elas fossem gerar postos de trabalho. Isso não aconteceu. Eu vou eliminar as desonerações para equilibrar as contas públicas e retomar aquilo que deu certo, pelo menos até 2012. Durante um período todo, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho. O senhor escreveu vários livros, entre eles alguns dedicados ao socialismo. Pela lógica, não é, tendo isso acompanhado em toda a sua vida acadêmica, é de se esperar que o senhor faça um governo socialista. Olha, o meu adversário tem feito uma prática, aí você vai me permitir, uma prática muito vil, que é atribuir a mim, ele não vem a debate, não veio aqui no SBT. Ele foi condenado pela Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a parar de falar que eu distribuí material impróprio para criança. Não, eu me refiro aos livros de sua autoria, por favor. Vou chegar lá. Mas é importante eu registrar, você está me dando a oportunidade. Certo. O Tribunal Superior Eleitoral classificou como mentira o que o Bolsonaro diz a meu respeito sobre a distribuição imprópria de material para crianças de 6 anos. Ele foi condenado pela Justiça. Isso já está no Diário Oficial. Em segundo lugar, ele está mudando o miolo dos meus livros e colocando livros de terceiros com capa do meu e fazendo a mesma prática. Eu estou querendo denunciar aqui uma outra prática do meu adversário. Muito bom. Ele colocou um vídeo dizendo que eu era dono de uma Ferrari, sendo que nem carro eu tenho, porque eu ando de metrô, de ônibus, de bicicleta e de Uber. Então, o meu adversário está adotando práticas que numa campanha é muito grave. Vai acabar o tempo. Eu vou fazer uma última pergunta. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro ajudou o Brasil com a Operação Lava Jato ou perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula? Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer.
Muito obrigado pela sua entrevista, candidato Fernando Haddad. E agora nós ficamos com o SBT Brasil. Preso.